Bom, hoje meu papel vai ser apresentar a vocês o que são os hidrocarbonetos e qual é essa sua relevância para dentro da química. Para início de conversa, é importante ter a ciência de que eles são considerados a base da química orgânica, eles são formados por compostos de carbono e hidrogênio e eles são considerados apolares. Então, dando uma resumida, uma explicação bem breve, as moléculas apolares elas não vão ter polos considerados elétricos, justamente porque os elétrons eles são distribuídos uniformemente dentro da molécula. Então, eles não têm polos consideravelmente positivos e nem polos considerados negativos. Então, eles possuem uma diferença de eletronegatividade muito pequena, mesmo com a polaridade local. Eles são também hidrofóbicos, ou seja, eles são insolúveis em água. Então, como semelhantes, eles dissolvem semelhantes, e no caso a água, ela é polar, e nós temos os hidrocarbonetos como apolares, eles vão se dissolver provavelmente em substâncias que tenham essa semelhança. Então, por exemplo, os éteres e o benzeno também como exemplo. Então, além de serem muito menos densos, ele é o grupo que possui menos interação intermolecular, justamente devido à sua composição dos carbonos e hidrogênios. Porém, uma interação fraca com o aumento da sua massa molecular e o aumento da sua cadeia, elas vão ser consideradas mais difíceis para atingirem o seu ponto de ebulição e, consequentemente, então aqui eu trouxe de exemplo duas substâncias, o butano e o octano, que também é muito encontrado presente na. E aí a diferença dos tamanhos da molécula, do estado físico e a fórmula não vai ser tão relevante, mas nesse caso elas vão ter diferenças de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, nós temos no butano apenas 4 carbonos e no octano nós temos 8 carbonos. Então, essa dobra dessa cadeia, ela vai sim trazer mais viscosidade e mais densidade para a substância. Então, eles vão ser encontrados de 3 formas que vão ser vistas posteriormente. Entre elas são os alcanos, lembrando que todas as cadeias são consideradas abertas, e nos alcanos elas serão formadas por ligações simples. Nos alcenos eles terão no mínimo uma ligação dupla, e nos alcinos eles terão uma ligação tripla. Lembrando que para cada classificação eles serão considerados alguma coisa. Então, por exemplo, nos alcanos eles são considerados parafina, nos alcenos eles são considerados óleo. Os hidrocarbonetos e os éteres têm grande importância na sociedade atual. Os hidrocarbonetos, como o étano e o tino, são muito utilizados como combustíveis, na produção de plásticos, borrachas, tintas e diversos materiais do dia a dia. Eles também são essenciais na área energética, já que petróleo e gás natural são formados por esse tipo de composto. Já os éteres, como o metoximetano e o etoxietano, são usados principalmente como solventes industriais, em produtos farmacêuticos, perfumes e em alguns combustíveis, ajudando a melhorar o desempenho e a eficiência das reações químicas. Essas substâncias têm importância econômica, pois movimentam indústrias, geram empregos e impulsionam o desenvolvimento tecnológico. Socialmente, facilitam o acesso a medicamentos, energia e materiais essenciais. Por outro lado, o uso inadequado pode trazer riscos ambientais, como poluição do ar, da água e a contribuição para o aquecimento global, além de alguns riscos à saúde. Por isso é fundamental o uso consciente, o controle industrial e a busca por alternativas mais sustentáveis. A grande maioria dos hidrocarbonetos que utilizamos hoje tem origem fóssil. Eles são resultado da decomposição de matéria orgânica, principalmente fitoplâncton e zooplâncton, que foi soterrada sob camadas de sedimentos em ambientes com pouco oxigênio há milhões de anos atrás. Sob condições altas de pressão e temperatura, essa biomassa passou por transformações químicas completas, a diagênese e a catagênese, transformando-se em querogênio e, posteriormente, em petróleo e gás natural. As principais fontes naturais de hidrocarbonetos são petróleo bruto, uma mistura complexa de hidrocarbonetos líquidos, como alcanos, cicloalcanos e aromáticos, o gás natural, composto majoritariamente por metano, mas também contém etano, propano e butano, carvão mineral, que embora seja sólido, sua destilação pode gerar hidrocarbonetos, e o xisto betuminoso, que é uma rocha que contém querogênio, que pode ser convertido em óleo sintético. Como o petróleo bruto é uma mistura de centenas de substâncias diferentes, precisamos separá-las para que sejam úteis. O principal local onde isso ocorre é na refinaria. Para se simplificar, a obtenção de hidrocarbonetos puros a partir da matéria-prima, petróleo ou gás, ocorre em 3 etapas fundamentais dentro da refinaria. A primeira é a separação. O petróleo bruto é aquecido até virar vapor e entra em uma torre. As moléculas se separam naturalmente pelo ponto de ebulição. As leves sobem para o topo, as médias ficam no meio e as pesadas ficam na base. A próxima etapa é a de conversão. Nem sempre a natureza nos dá a quantidade certa do que o mercado quer. Para resolver isso, usamos a quebra de moléculas grandes e pesadas em menores e mais leves. Tem a reforma catalítica. Reorganiza a forma das moléculas para melhorar o desempenho dos combustíveis, aumentando a octanagem. E a etapa final é o tratamento. Nessa etapa, removem-se impurezas como o enxofre, que corrói motores,
e o objetivo é garantir que o produto final atenda às normas ambientais e de qualidade antes de chegar ao posto ou à indústria plástica. Diferente dos hidrocarbonetos, os éteres não são extraídos prontos da natureza em grandes quantidades. A maioria dos éteres utilizados na indústria é de origem sintética, produzida em laboratórios ou complexos petroquímicos, a partir de outros compostos orgânicos. A obtenção de éteres ocorre principalmente através de reações químicas controladas. Os métodos mais importantes são a desidratação intermolecular de álcoois. Esse é um método clássico para obter éteres simétricos, como o éter comum. 2 álcoois reagem na presença de um ácido forte e calor moderado. Uma molécula de água é removida, unindo os 2 grupos orgânicos pelo oxigênio. Temos também a síntese de Williamson, que é o método mais versátil porque permite criar éteres mistos e ocorre pela reação entre um haleto de alquila e um alcócido de sódio. A sua vantagem é que ela permite um controle preciso sobre a estrutura final da molécula. Também temos a adição de álcools e acenos, que é muito usado na indústria para produzir aditivos de gasolina. Um álcool reage diretamente com o alceno em meio ácido, encaixando o grupo éter na cadeia carbônica. As principais matérias-primas para a produção de éteres são álcoois, que é a fonte mais comum, como o etanol e o metanol, haletos de alquila, que são compostos de carbono ligados a halogênios, e os alcenos, que são hidrocarbonetos insaturados derivados do craqueamento do... Hoje eu vou falar sobre as comparações químicas entre o hidrocarboneto e o éter e falar sobre como essas comparações químicas fazem com que esses 2 compostos sejam utilizados para coisas diferentes do nosso dia a dia e falar sobre o porquê essas comparações químicas se dão, quais são as principais diferenças. A primeira coisa é que os índices que fazem com que essa composição química seja diferente é justamente essas substâncias, a solubilidade em água dessas substâncias, as propriedades físicas, a polaridade, a quilaridade dessas substâncias. E aí o que acontece? O hidrocarboneto ele é formado basicamente por carbono e hidrogênio e ele é considerado uma substância apolar. E o éter é formado por apenas uma molécula de oxigênio e ele fica entre 2 compostos orgânicos, 2 radicais orgânicos. Essa composição química diferente faz com que ele seja considerado polar. E com essas diferenças entre o hidrocarboneto sendo considerado uma substância apolar e o éter sendo considerado uma substância polar, eles acabam tendo diferentes diagramações na sua geometria angular da sua molécula. E aí, com isso, eles têm diferentes aplicações das coisas do nosso cotidiano. Tanto o éter quanto o hidrocarboneto, eles são utilizados para vários setores. Setores energéticos e de combustíveis, setor da farmacologia, setor medicinal, vários setores, setores da arte e tudo isso. Eu vou exemplificar algumas coisas que eu acabei citando aqui, que o éter e o hidrocarboneto é utilizado. O hidrocarboneto, ele basicamente compõe a matriz enérgica mundial, porque ele é um dos principais componentes que são utilizados no petróleo e no gás natural, que ajudam a produzir a gasolina, o querosene, o diesel. Então, essas diferentes, e justamente porque ele é considerado uma substância apolar. Então, todas essas diferenças químicas, elas acabam ajudando para outras aplicações. Os éteres também, eles também são utilizados no setor energético de combustíveis, porque eles funcionam como aditivos. Eles melhoram a eficiência desses combustíveis. E com essas diferenças de combustíveis, elas são se dadas justamente porque o éter é considerado uma substância polar. Em outros setores, por exemplo, como a aplicação de solventes, que eu citei agora, da solubilidade da água em relação a essas substâncias, que acabam fazendo com que a composição química delas mude um pouco. E aí, com isso, eles são utilizados como solvente, por exemplo, o éter, para dissolver gordura, óleo e resina. Justamente por ele ser uma substância considerada polar, ele tem mais facilidade de aceitar as ligações com hidrogênio e tem essa facilidade de dissolver esses tipos de componentes. E o hidrocarboneto, por ser apolar, ele é usado na extração de óleo vegetal, ou no verniz, por exemplo, que é utilizado nas madeiras, justamente porque essa substância é considerada apolar. Vou falar rapidamente do eteno e do etino. São hidrocarbonetos insaturados com 2 carbonos. O eteno, C2H4, tem uma ligação dupla dos carbonos e é um gás natural. O etino, C2H2, tem uma ligação tripla dos carbonos e é usado como maçarico de solda. Falar dos alquinos e alquinos, que são hidrocarbonetos insaturados. Os alquinos têm uma ligação dupla de carbono e sua fórmula é CnH2n, e onde N seria o número de carbonos menor ou igual a 2, e os alquenos permitem a isomeria. Já os alquinos têm uma ligação tripla nos carbonos, sua fórmula seria CnH2n-2, onde N seria a mesma coisa, né? N é igual ou menor a 2.
e são mais insaturados que os alquinos, são muito reativos, saindo como matéria-prima. Bom, agora trarei um exemplo muito comum de substâncias, as quais são o octânio e o butano. O butano e o octânio pertencem à mesma família dos alcanos, mas suas diferenças de tamanho mudam tudo. Como o octano possui o dobro de carbonos, ele tem muito mais força de dipolo induzido com as moléculas vizinhas. Para isso, é necessário mais calor, nesse caso 125 graus, para separar as moléculas de octânio e transformá-las em gás, enquanto o butano já esse é gás até no frio. Assim, as diferenças entre o butano e o octânio são diversas. Já para a massa molar, é de aproximadamente 58 gramas/mol, e para o octano é aproximadamente 114 gramas por mol. O estado físico é que no butano as moléculas são leves e voam mais fácil, em formato de gás. Já o octano, o estado físico é líquido, moléculas pesadas ficam juntas. Ponto de ebulição. O ponto de ebulição do butano é de 0,5 graus, já para o octano é 125. O ponto de fusão do butano é de menos 138 graus. E já para o octano é menos 57 graus. E a volatilidade do butano é altíssima, evapora instantaneamente. Já para o octano é moderada, evapora, mas é um líquido leve. Assim, os dois são considerados pouco reativos por serem parafinas, mas há coincidências e diferenças entre os dois, como a estabilidade. Ambos são muito estáveis devido às ligações simples, além de não reagirem com ácidos ou bases fortes em condições normais. O butano queima muito rápido e de forma muito limpa, boa utilização para isqueiros e fogões do acampamento. Já o octano libera muito mais energia por molécula na queima, sendo ideal para motores de explosão, como muito utilizado, o vemos na gasolina. Os dois podem sofrer halogenação, reagir com cloro ou bromo, mas com o uso de luz ultravioleta ou calor alto. O eteno pertence à força orgânica alcenos, que são caracterizados pela presença da ligação dupla CC entre os carbonos. Cada átomo de carbono possui 4 valências, e no eteno, parte dessas valências é utilizada na ligação dupla entre os carbonos. As valências restantes são ocupadas por átomos de hidrogênio, permitindo que cada carbono se ligue a 2 hidrogênios. Essa estrutura influencia diretamente suas propriedades químicas, tornando o eteno um dos compostos bastante reativo e amplamente utilizado nas indústrias, especialmente na fabricação de plásticos como poliétano. No caso do eteno e do etino, ambos são hidrocarbonetos, ou seja, compostos formados apenas por carbono, C, e hidrogênio, H, e ambos possuem 2 átomos de carbono. No entanto, eles apresentam fórmulas moleculares diferentes, porque o tipo de ligação entre os átomos de carbono não é o mesmo. A fórmula molecular é a representação que mostra exatamente quais elementos formam uma substância e quantos átomos de cada elemento existe em uma molécula. Ela é fundamental para entender a estrutura, o comportamento químico e as propriedades das substâncias.